Prepare-se para ouvir algo que muitos não estão prontos para aceitar. O que está acontecendo em Israel não é apenas política, guerra ou estratégia militar. É o eco de algo que foi escrito há milênios. As explosões, os acordos rompidos, os ataques e contra-ataques, tudo isso faz parte de um plano que já foi revelado nas Escrituras Sagradas. Estamos diante de um cenário profético que se desenrola diante dos nossos olhos, e o mundo inteiro parece observar em silêncio. Mas os que conhecem a palavra de Deus sabem exatamente o que está por trás disso tudo. Segundo a Bíblia, Jerusalém será o epicentro de uma convulsão global. Não é por acaso que tantos olhos se voltam para o Oriente Médio. Zacarias 12:3 já nos avisava: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la se ferirão gravemente. E é isso que estamos vendo se cumprir agora. Se você está assistindo a este vídeo, não ignore. Deus está alertando. Mas antes de continuar, se inscreva agora no canal Luz do Mundo. Ative o sino das notificações, curta este vídeo e compartilhe com quem você ama, porque essa revelação precisa chegar até aqueles que ainda dormem espiritualmente. O tempo está se esgotando e você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar vidas. Estamos vivendo não o começo de uma guerra, mas o começo da revelação. Os sinais estão por toda parte. Governos em colapso, rumores de guerra, líderes mundiais fazendo discursos sobre segurança e paz, enquanto a terra estremece sob os pés dos inocentes. Israel atacou. O mundo respondeu, mas o céu já havia anunciado. Neste vídeo vamos te mostrar o que a Bíblia revela sobre este momento, o que ainda está para acontecer e por que isso pode significar que estamos mais próximos do retorno de Jesus Cristo do que nunca. Abra os olhos, porque as profecias não estão vindo, elas já começaram. Vivemos dias inquietos. Enquanto o mundo teme guerras nucleares, explosões e colapsos econômicos, há um ponto no mapa que nunca sai dos olhos da profecia: Israel. É ali, no coração do Oriente Médio, que as Escrituras afirmam que tudo começará e tudo se encerrará. Segundo Zacarias 12:3, chegará o dia em que todas as nações da terra se reunirão contra Jerusalém. E o que isso nos diz? Que não se trata apenas de uma disputa geopolítica, é uma batalha espiritual com proporções eternas. Israel, mesmo pequeno em território, é o centro de uma narrativa que começou há milênios. O solo onde reis pisaram, onde o Messias foi crucificado e onde os profetas anunciaram o fim, continua sendo o palco de tensões globais. O que estamos testemunhando pode não ser ainda o cumprimento total de Ezequiel 38, mas os sinais nos obrigam a vigiar e orar. A palavra nos convida a enxergar além das manchetes, além das bombas, a ver o que está se desenrolando no plano divino. E enquanto os olhos do mundo veem apenas política, o crente vê a preparação de um cenário profético, onde Deus permitirá que os acontecimentos tomem forma até que toda a Escritura se cumpra. Israel é o relógio profético de Deus e o ponteiro está se movendo rapidamente. Segundo Daniel 9:27, o anticristo fará uma aliança de 7 anos com muitos, incluindo Israel. No meio desse período, ele quebrará o pacto e cessará os sacrifícios. E é nesse momento que surge a chamada abominação da desolação. Essa expressão, citada por Jesus em Mateus 24:15, aponta para um evento que acontecerá dentro do Templo de Jerusalém. Mas para isso, é necessário que o templo seja reconstruído. Hoje, o anseio pela reconstrução do terceiro templo já é real. Grupos judaicos ortodoxos se preparam, vestes sacerdotais estão prontas, artefatos já foram produzidos e até um sacerdote, Baruch Kahane, já foi treinado.
Tudo está se alinhando para que, em algum momento, a estrutura se erga novamente. E quando isso acontecer, saberemos que uma engrenagem profética foi ativada. O templo não será apenas um edifício, ele será um sinal, um marco para o tempo do fim. Ele trará consigo o engano do anticristo, mas também anunciará que a vinda do verdadeiro Messias está próxima. Enquanto o mundo celebra paz, a Bíblia nos alerta que essa paz será falsa e que por trás da aparente harmonia estará o espírito do engano. Antes da volta de Jesus, o mundo não deixará de ser religioso. Pelo contrário, as pessoas terão uma aparência de piedade, mas sem transformação verdadeira. É o que diz 2 Timóteo 3 e Mateus 24:4. Serão dias em que muitos dirão: Senhor, Senhor, mas o coração estará longe de Deus. Haverá orações públicas, cultos cheios e cruzes no pescoço, mas tudo sem o poder do Espírito Santo. Falsos profetas surgirão, fazendo grandes sinais e maravilhas, tentando enganar até os eleitos. Eles não pregarão arrependimento, eles não chamarão ao abandono do pecado. Ao invés disso, apresentarão uma fé confortável, sem cruz, sem renúncia, sem transformação. Uma religião que agrada à carne, mas entristece o espírito. E nesse contexto, muitos se perderão, achando que estão salvos. Por isso, é urgente que olhemos para dentro e nos perguntemos: estamos seguindo Jesus ou apenas usando o nome dele? O tempo de brincar com a fé acabou. Ou somos luz, ou seremos engolidos pelas trevas que vêm disfarçadas de religiosidade. Mas o retrato do fim dos tempos, segundo 2 Timóteo 3, é sombrio. Homens amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes, desobedientes, cruéis. Uma sociedade onde o amor se esfria, como Jesus disse em Mateus 24:12. E isso já está acontecendo. Vivemos dias em que a empatia parece um fardo e o egoísmo é celebrado como virtude. A compaixão se tornou rara. A humildade, ridicularizada. As famílias se dividem, os amigos se traem, a violência explode e a verdade é rejeitada. Vivemos a geração do meu prazer acima de tudo, mas a Bíblia já havia nos alertado sobre isso. E quando olhamos à nossa volta e vemos essa decadência, é um lembrete de que o tempo está se esgotando. Nesse cenário, o cristão verdadeiro precisa brilhar, não com palavras, mas com atitudes. Precisamos ser o reflexo de Jesus, amar quando não nos amam, perdoar quando nos ferem, ajudar quando ninguém quer estender a mão. Porque quando o mundo se torna frio, o fogo do Espírito precisa estar aceso dentro de nós. Antes da volta de Cristo, a natureza começaria a dar sinais visíveis. Isso é o que a Bíblia afirma em Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e haverá coisas espantosas e grandes sinais do céu. O planeta está gemendo, as placas tectônicas tremem, os oceanos se agitam, os céus anunciam com trovões o que está por vir. Não são eventos isolados, são avisos proféticos. O número de terremotos tem aumentado, furacões mais violentos, pandemias inesperadas, vulcões ativos em sequência. A criação está em convulsão. E para o mundo natural, isso pode ser apenas mudança climática. Mas para quem conhece as Escrituras, é um alarme tocando no mundo espiritual. As dores de parto estão se intensificando. E quanto mais próximas do nascimento, mais frequentes e dolorosas elas ficam. Portanto, não se trata de medo, mas de discernimento. Deus está permitindo que a terra grite para que seus filhos despertem. Porque quando os sinais no céu se manifestam, os olhos dos que têm fé devem se voltar para o alto, não com desespero, mas com expectativa. Pois como diz Lucas 21:28, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.
Com tantos desastres, guerras e crises, é fácil cair no medo. Mas o verdadeiro cristão não vive dominado pelo pânico, e sim guiado pela esperança. O próprio Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração, João 14, 27, e ainda reforçou que sua paz não é como a do mundo. É uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor está em colapso. A ordem de Deus não é correr, fugir ou se desesperar. A ordem é clara: levante a cabeça. Quando o caos se espalhar, quando os noticiários gritem tragédia, quando os homens perderem o rumo, o cristão deve olhar para cima e lembrar que está cada vez mais perto de voltar para casa, porque a redenção, o reencontro com o Salvador, já está no horizonte. Mas isso exige fé. Fé para caminhar no meio da tempestade e crer que existe um propósito. Fé para não se contaminar com o medo coletivo. Fé para dizer, como os 3 jovens hebreus em Daniel: o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que não livre, não nos curvaremos. Essa é a confiança que vence o mundo. E é essa fé que Deus está procurando em nós agora. Enquanto os olhos humanos veem aviões, tanques e tratados rompidos, os olhos espirituais percebem algo muito mais profundo. Estamos vivendo uma guerra espiritual disfarçada de conflito político. O que acontece em Israel, Irã e a Europa não é apenas geopolítica. É uma disputa entre luz e trevas, verdade e engano, céu e inferno. O apóstolo Paulo já havia nos alertado em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E é exatamente isso que vemos agora, um embate invisível, mas que ecoa na terra. Cada míssil lançado, cada ataque articulado, cada escalada de tensão carrega uma influência espiritual por trás. Por isso, não podemos enfrentar esses tempos apenas com análise humana. Precisamos de discernimento, jejum, oração e vigilância, porque enquanto muitos estão sendo distraídos com manchetes, o inimigo semeia confusão, medo e desvio espiritual. Mas os que conhecem a palavra permanecem firmes. Sabem que o conflito é inevitável, mas também sabem que a vitória final já está garantida em Cristo. Vivemos como se fôssemos eternos, mas basta um sopro e tudo muda. A Bíblia compara a vida a um vapor que aparece por um momento e logo desaparece. Tiago 4:14. Ainda assim, muitos continuam adiando o essencial, o arrependimento. Dizem: amanhã eu mudo, um dia eu deixo o pecado, vou pensar nisso mais pra frente. Mas e se não houver depois? A história do pai que morreu numa tempestade, enquanto tentava se proteger com a própria força, é o retrato de muitos hoje, tentando sobreviver sem Deus, esperando o momento certo para se render. Mas a salvação não espera. O convite de Deus é agora. Não é sobre perfeição, é sobre entrega. Deus quer transformar seu interior antes que a tempestade destrua tudo ao redor. O maior engano é pensar que haverá sempre tempo. A morte não envia aviso. O juízo não marca a hora. Por isso, se hoje você ouve a voz do Senhor, não endureça seu coração, porque o amanhã pode não vir, mas o céu está pronto agora para receber os que se arrependem de verdade. Muitas vezes, olhamos no espelho para ver se o cabelo está certo, se a roupa combina, se a aparência agrada, mas quantas vezes olhamos para dentro? A palavra de Deus é um espelho mais fiel do que qualquer vidro polido. Ela mostra o que está na alma, não só no rosto. E é por isso que a Bíblia nos exorta a examinar a nós mesmos. Lamentações 3:40. Davi fazia essa oração poderosa: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139:23. Ele sabia que o maior inimigo às vezes está dentro de nós: orgulho,
mágoa, frieza espiritual, desânimo. Tudo isso pode estar escondido, camuflado sob atitudes religiosas. Mas Deus vê, e se pedirmos, Ele revela. Por isso, não tema ser confrontado pelo Espírito Santo. Tema viver enganando a si mesmo. Porque só quem reconhece suas falhas pode ser restaurado. A graça de Deus não é para os perfeitos, mas para os que têm coragem de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Muda o que está errado em mim. Jesus foi direto em Mateus 6,34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. A ansiedade sobre o futuro tem consumido milhares. E se a guerra explodir? E se eu perder tudo? E se não der tempo? Mas a resposta de Cristo é simples: viva hoje como se Ele fosse voltar agora. Porque pode ser que volte mesmo. Não deixe para amanhã o que Deus está pedindo hoje. Não guarde pecados, não adie decisões. A eternidade pode começar a qualquer momento. E o que restará? Os títulos, o dinheiro, a fama? Não, só a fé em Jesus Cristo permanecerá. E é por isso que o Senhor insiste: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Não se distraia com os brilhos do mundo. Eles apagam, mas a luz de Cristo nunca se apaga. E enquanto muitos estão correndo atrás do vento, o Espírito Santo está chamando você pelo nome, dizendo: volta, entrega, viva o hoje como quem já tem o amanhã garantido em mim. Diante de tudo que foi mostrado aqui, dos ataques, dos acordos rompidos, da tensão no Oriente Médio e das palavras que os profetas deixaram séculos atrás, fica impossível negar que estamos vivendo dias decisivos. O relógio profético está girando e cada evento que acontece em Israel soa como um alarme vindo direto do céu. Mas a grande pergunta não é quando tudo isso vai se cumprir, e sim, estamos prontos para quando acontecer? Porque a Bíblia não foi escrita para gerar medo, foi escrita para preparar os que crerem. E se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te despertando para algo maior. O mundo corre atrás de explicações humanas para aquilo que é espiritual. Mas os verdadeiros filhos de Deus sabem que tudo isso já foi previsto. A palavra é clara: quando estas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, pois a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. É hora de voltar, de orar como nunca, de se consagrar como nunca, de viver cada dia como se Jesus voltasse hoje. Agora eu quero te pedir algo importante. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, ative o sino das notificações, se inscreva no canal Luz do Mundo e, principalmente, compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque pode ser essa palavra que vai acordar alguém que está dormindo espiritualmente. E se você sente que Deus está te chamando para se posicionar de verdade, escreva nos comentários: Senhor, estou pronto, fala comigo, eu vou orar com você. Vamos juntos formar um povo que não se dobra ao sistema, não se cala diante do mal e aguarda com fé a volta gloriosa de Jesus. Que Deus te abençoe. E lembre-se, as profecias não estão vindo, elas já começaram. Assista sempre o canal Luz do Mundo e a gente se encontra no próximo Alerta Profético, e até lá.